aberta a 32ª reunião ordinária da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo bonobrandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Lista de presença. Alcemir Morfedini Júnior, presente. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudia Cristina de Lima Sá, presente. Eduardo Caetano da Silva Domingues, presente. Lourenço Santana Ribeiro, ausente. Lucas Rafael Santos, presente. Rodrigo Arrelário Silva, presente. Rosiméria Aparecida do Prado, presente. Os senhores vereadores receberam a ata da reunião anterior com 8 horas de antecedência, conforme regimento interno? Sim. Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. Sim. A ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra aos oradores inscritos no pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Rodrigo Arrelário Silva. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite ao pessoal que nos assiste hoje. Pela primeira vez não temos público presente. Acho que foi a chuva que deu uma espantada na turma, né? Bom, hoje, com um pouco de um delay atrasado, que eu esqueci de pedir a palavra da semana passada, queria falar um pouco sobre mais um trabalho que foi feito aí da Secretaria de Esporte, do Campeonato Municipal que foi feito, que teve o fim na semana passada, no domingo. Parabenizar ao pessoal da Cafeteria do Ilha, o time dele, na pessoa dele também, que ele que é o responsável pelo time. E até falhou aqui, eu acho que o microfone, porque nós somos os rivais deles, né? Aí chega na hora de elogiar o concorrente e até o microfone falha. Infelizmente nós perdemos, né? Nós somos os rivais deles aqui, nós somos o time do Bares, né? Faço parte da diretoria e jogador também. Mas parabenizar eles pelo trabalho, pelas vitórias que eles conseguiram. Foi um jogo muito bacana, foi um jogo muito bom. Levou muita gente no estádio, como há muito tempo não tinha, e isso foi um mérito desse campeonato novo aí, que teve aí na gestão nova. E parabenizar todo mundo pela organização, todo mundo que contribuiu lá pelo trabalho, e seguir que ano que vem tem de novo. Aproveitando agora, já em tempo mais hábil, né, falar um pouquinho da viagem que eu, a vereadora Cláudia, o vereador Lourenço Santana fizemos semana passada em Belo Horizonte. Tivemos a oportunidade de estar em outras secretarias que até antes a gente não conseguiu visitar, né? Tivemos na Secretaria de Educação, onde fomos tratar de um pouco mais do trabalho que está sendo feito ali na escola estadual. Conseguimos uma visita importante com o subsecretário de Esportes de Minas Gerais, onde ele conseguiu passar para a gente todo o direcionamento, como está sendo o trabalho do Estado em relação ao esporte, para que a gente consiga trazer essas aplicações aqui para cá também, né, dentro do nosso município, e que a gente consiga trazer todos esses programas, que são coisas muito boas para o esporte adulto e das crianças também, né? Tanto o pessoal das escolas estaduais, dos jogos que tem o GENG, todo que são os programas hoje do município, do estado. Hoje a gente vem com um arcabouço de informações melhores para poder dialogar um pouco mais e trazer mais novidades aí para contribuir com o esporte de Bueno Brandão. Por hoje é só. Obrigado. Valeu, presidente. Com a palavra, a vereadora Rosiméria Aparecida do Prado. Boa noite a todos. Boa noite quem está assistindo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que o Lourenço falou na semana passada, sobre as lixeiras, né?
Eu estou vendo umas pessoas postarem nas redes sociais que estão os lixos tudo para fora das lixeiras quebradas. Só que em várias lixeiras que eu passo nos bairros, né, que eu frequento, tem lixeiras certinhas, lixeiras que estão né, arrumadinhas, com fundo, sem estar quebradas. Tem lixeiras em outros bairros que já estão todas destruídas. Então, a gente pensar aqui, com os vereadores aqui, um modo de a gente ir atrás, né, ver com o prefeito se pode fazer essa substituição de lixeiras quebradas e colocar em mais pontos lixeiras para colocar os lixos. Só que também a gente pede para a população de Bom Brandão um pouco de, né, eu acho que fazer a reposição assim, dos lixeiros tirarem os lixos, mas estando assim, mais arrumadinho. Por exemplo, tem lixo que o povo vai expor lá na lixeira, joga tudo para fora. Desde estar para dentro da lixeira, para os lixeiros pegar, está tudo disposto, né? Jogado, o cachorro vai lá e fuça, está tudo solto, sacolas, tudo solto. Então, eu acho assim, precisa, sim, de mais organização, ter mais ponto de lixeira? Precisa. Né? A gente precisa que coloque mais lixeiras. Só que também a população precisa de um pouco mais de organização. Não quer separar os lixos né, para fazer a reciclagem? Não tem problema. Só que o que acontece? Coloca em sacos plásticos maiores para não ficar solto para os cachorros ir lá fuçar, não é verdade? Consciência do povo está... Eu acho que nem só na população de Bom Brandão. Você vê bastante turista fazendo isso, jogando lixo na beira de estrada. Essa semana passada, o prefeito colocou ali vários sacos jogados aqui indo para a Ponte Alta. Não é só ali. Eu acho que todas as estradas, eu andando ali, porque eu faço o bairro Campo Grande, Esmeril, se você vê a lixeira do Campo Grande, está horrível. Porque tem lixo até na beira dos pastos. Porque os cachorros vão lá, fuça, leva e está tudo jogado, solto. Então, eu acho que precisa um pouco mais de consciência da população com os lixos. Porque se a gente, que nem muitos falam, eu pago a taxa do lixo, então preciso de mais lixeira. Sim, precisa haver mais ponto de lixeira, mas também precisa da conscientização da população em colocar os lixos dentro da lixeira, né? Ver o que pode reciclar para facilitar para os lixeiros pegar. Também um cuidado com os lixeiros, né? Porque eles estão lá trabalhando, não estão lá para ficar juntando lixo da população. Eu acho que juntar lixo, você chega numa lixeira, tem lá várias sacolas jogadas para a beira da estrada toda, então eu acho que eles não estão para isso, estão lá para pegar os lixos da lixeira. Então é isso, presidente. Obrigada pela palavra. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela secretária do projeto de resolução número 002/2025. Por segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de resolução número 002/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de resolução? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de resolução 002/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de resolução 002/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim.
O projeto de resolução 002/2025 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 072/2025. Por ser segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 072/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 072/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 072/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 072/2025 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 075/2025. Projeto de Lei 075/2025. Altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal número 2292, de 12 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico e do Fundo Municipal de Saneamento Básico e das outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprova os seguintes projetos de lei. Artigo 1º do artigo 3º da Lei Municipal, número 2292, de 12 de fevereiro de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O Conselho Municipal do Saneamento Básico, composto de forma paritária entre Poder Público Municipal e a sociedade civil, será constituído por representantes das seguintes segmentos. Primeiro, 6 membros representantes do Poder Público Municipal de órgão relacionado ao setor do saneamento básico, sendo 1 representante na Secretaria de Obras, Viação de Serviço Público, 1 representante da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente, 1 representante da Vigilância Sanitária Municipal, VISA, 1 representante da Defesa Civil Municipal, 1 representante do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Meio Ambiente, CODEMA, e 1 representante da Secretaria Municipal de Saúde. Segundo, 6 membros representantes dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico, usuários dos serviços e entidades da sociedade civil, sendo 1 representante da Copasa, concessionária responsável pelos serviços da distribuição de água e esgotamento sanitário da sede do município, e 5 representantes de entidades sociedade civil atuantes na área de saneamento, saúde pública, meio ambiente ou defesa de direito da população, regularmente constituídas, indicadas por meio de chamamentos públicos e outros instrumentos definidos pelo regimento do Conselho. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho Municipal do Saneamento Básico e de seus respectivos suplentes serão nomeados por atos do prefeito municipal, conforme a indicações realizadas pelas entidades previstas nesse artigo. Parágrafo 2º.
O mandato dos membros do Conselho será de 2 anos, permitida a recondução destes mantido vínculo com o órgão ou entidades que representa. Artigo 3º. O titular do órgão ou da entidade governamental indicará seu representante por meio do ofício, podendo substituí-lo a qualquer tempo, mediante a nova indicação formal. Parágrafo 4º. Caberá à entidade da sociedade civil apresentada por ofício ou documento equivalente à indicação de seus representantes, conforme o critério estabelecido no regimento interno do Conselho. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Permanece inalteradas as demais disposições da Lei 2.292 de 2020. Gabinete do Prefeito, 8 de setembro de 2025. Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal. A presente proposta de alteração do artigo 3º visa aprimorar a estrutura organizacional e representativa do Conselho Municipal do Saneamento Básico, de modo a garantir maior efetividade, representatividade e aderência às diretrizes da Política Nacional do Saneamento Básico, instituída pela Lei Federal nº 11.445, de 2007, com a atualização introduzida pela Lei 14.026, de 2020. Quanto à nova forma de composição dos representantes da sociedade civil, optou-se por substituir o critério da nomeação vinculada ao Decreto número 037, de 2019, por um modelo mais democrático e abrangente, baseando em chamamento público e outros instrumentos da seleção prevista em regime interno. Essa mudança tem como objetivo ampliar a participação social e possibilitar a inclusão de entidades de sociedade civil, como atuação contínua e reconhecida nas áreas de saneamento, meio ambiente, saúde pública e defesa dos direitos coletivos, em consonância com os princípios da gestão participativa estabelecido no artigo 2º, inciso 4, da Lei nº 11.445, de 2007. Além disso, a nova redação confere maior flexibilidade para que o município atualize periodicamente a representatividade dos conselhos, assegurando a paridade entre poder público, sociedade civil e garantindo a legitimidade das decisões colegiadas, conforme as orientações do Plano Nacional do Saneamento Básico, PLAN-SAB, dos manuais orientativos dos ministérios da cidade. Desta forma, as alterações ora proposta contribuem para a consolidação de um conselho mais técnico, representativo e dinâmico, comprometido com a qualidade e universalização dos controles social dos serviços de saneamento básico de âmbito municipal. Diante do escopo, conto com a colaboração de todos para a aprovação desse projeto de lei que detém grande interesse público. Atenciosamente, Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 075/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não havendo... Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. É que surgiu algumas dúvidas aqui. Eu gostaria de pedir vista nesse projeto. É subprestamento, desculpa. Tudo bem? Todos concordam?
Na realidade, é na composição de alguns membros, e aí eu gostaria de estar mais analisado. Está concedido. Certinho? Obrigada. Verificação. Agora vai para o próximo. E daí não vota o requerimento do book. Daí o requerimento do book não vota. Aí pula o requerimento dele. Isso. Na hora de chegar, nós lembra qualquer coisa. Não, mas esse aqui é o outro, né? Esse aqui, não, esse aqui é... Não, Não, 75. 55. É, 77. Está parecendo eu. Não, mas não. Isso aí eu não vou. Ah, tá. Leitura pela secretária do projeto de lei número 077/2025. Projeto número 077/2025. Autoriza o Poder Executivo a ceder, a título de concessão de uso, a área pública que menciona e dá outra providência. O prefeito do município de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder, mediante a título de cessão de uso, direito real de uso, de área pertencente ao município de Bueno Brandão, situada nas proximidades do cemitério municipal, visando a instalação de uma caixa d'água para abastecimento do loteamento Guise e do Recanto dos Lagos, localizado no bairro Ponte Alta, entoando-nos, além de outros que vierem a ser construídos à proximidade para a Companhia do Saneamento de Minas Gerais, Copasa, inscrita no CNPJ, sediada na Rua Mar da Espanha, 525, bairro Santo Antônio, Belo Horizonte, Minas Gerais, a qual será responsável por toda a infraestrutura e abastecimento e fornecimento regular das águas, além de todos o suporte hídrico suficiente para o atendimento dos beneficiários, garantindo a manutenção e a conservação do sistema implantado, mediante a instituição de servidão de passagem. Parágrafo único. A área objeto da cessão de uso de previsto na caput deste artigo trata-se na área de desmembrada do lote 1 da quadra 1 do loteamento das Flores, registrado sob a matrícula número 5.107 do cartório do registro do imóvel da comarca local, possuindo o seguinte especificação: área de 100 metros e 8 centímetros quadrados, de forma geométrica retangular, com as seguintes medidas e confrontações: 9 metros de frente para servidão de passagem da denominada área remanescente, de frente à esquerda, e segue 11 metros e 12 centímetros, e divisa ainda com a área remanescente da referida matrícula imobiliária 5.107, de frente à esquerda, e segue 9 metros ainda a confrontação com a área remanescente, de frente finalmente à esquerda, e segue 11 metros e 12 centímetros, confrontando com o cemitério municipal, além à frente do imóvel, servidão de passagem, contendo uma casa com a área construída de 62 metros e 78 centímetros quadrados. Artigo 2º.
fica instituída a servidão de passagem para a Companhia do Saneamento de Minas Gerais, Copasa, e de seus funcionários ou prestadores de serviços autorizados, referentes à área superficial de 248 metros e 90 centímetros, totalmente inseridas na área remanescente, sendo 5 metros e 85 centímetros, em frente à Praça da Igualdade. De frente à esquerda segue 36 metros e 40 centímetros, confrontando com a Mauri Carneiro de Luz. De frente à esquerda segue 8 metros e 5 centímetros, confrontando com esta área remanescente de frente à esquerda e segue 9 metros, confrontando com a área de desmembrada, segue em linha reta, distância de 27 metros e 40 centímetros, confrontando com o cemitério municipal, até em frente ao imóvel Praça da Igualdade, onde tem início e a fim da descrição. Parágrafo único. A denominada servidão da passagem possui o objetivo de permitir a manutenção do sistema de água, inclusive acerca de equipamentos e insumos, desde que sejam respeitadas as normas e as seguranças dessa proteção ambiental pela Copasa. Artigo 3º. A presente concessão de uso será realizada de forma gratuita pelo período de 30 anos, exclusivamente para a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, podendo ser prorrogada por iguais períodos mediante interesses mútuos em ambas partes. Parágrafo único. A presente cessão de direito real de uso poderá ser resolvida em qualquer tempo, desde que a Copasa dê destinação diversas ao imóvel, conforme determinação dispostas na presente lei, ou interrompa a prestação de serviço por período superior a 3 meses, sem justificativa técnica aceita pela administração pública. Artigo 4º. A área e objetivo de cessão de uso, bem como servidão de passagem, serão declaradas e consideradas como a utilidade pública. Artigo 5º. Fica fazendo parte integrantes e indissociável da presente lei, o projeto contendo o croquis de situação atual de situação pretendida com a cessão de uso, a qual segue o anexo para todos os fins de direito. Artigo 6º. Todas as demais especificidades e responsabilidade das presentes cessão de uso serão definidas de formas prévias entre as partes mediante elaboração dos dominados tempos de cessão de uso. Documento este que só terá a produção dos seus efeitos jurídicos, a partir da assinatura das partes interessadas. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a disposição em contrária. Prefeitura Municipal de Brandão, Minas Gerais, 16 de setembro de 2025. Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal. Senhor Presidente, e senhores vereadores e senhoras vereadores, a Prefeitura Municipal de Brandão submete à elevada apreciação desta Casa Legislativa a presente proposta de cessão de uso da área pertencente ao município, à Companhia do Saneamento de Minas Gerais, Copasa MG, localizada nas proximidades do cemitério municipal, destinada à instalação de uma caixa d'água que atenderá de forma integrada os loteamentos Guise, o Recanto dos Lagos, que é o bairro Ponte Alta, e aos loteamentos que, porventura, venham a ser
identificadas nessa região, utilizando a infraestrutura e o abastecimento das próprias Copasa. Finalidade. O objetivo central dessa iniciativa é assegurar o fornecimento regular e das qualidades da água potável, atendendo uma antiga e legítima demanda dos moradores, especialmente do loteamento Recanto dos Lagos, que há anos enfrentam dificuldades históricas de abastecimento. A ação será realizada em âmbito do programa Universaliza Minas, da Copasa, em parceria com a Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, que viabiliza as redes e da interligação da nova caixa d'água até o Recanto dos Lagos. Os benefícios. Solução de problema histórico. A obra representada do marco para o município, pois atacará diretamente o problema antigo de falta d'água do loteamento Recanto dos Lagos, trazendo dignidade, segurança, tranquilidade para dezenas de famílias. Atendimento ampliado. Além do Recanto dos Lagos, serão beneficiados o loteamento do Guise e os moradores do entorno imediato dos mesmos novos loteamentos que vieram a ser implantados na região, garantindo a infraestrutura adequada para o crescimento urbano. Otimização do abastecimento. A instalação de um ponto estratégico em conta elevada possibilitará melhor armazenamento e distribuição de água, aproveitando a força e a gravidade, garantindo a estabilidade do fornecimento. Eficiência operacional. A previsão das áreas de servidão permitirá que a Copasa realize manutenção e a intervenções do sistema sem causa danos de vias públicas ou propriedades vizinhas. Segurança hídrica. A nova estrutura reduzirá perdas e aumentará a resiliência dos sistemas diante da variação de demanda e emergência. Desenvolvimento urbano sustentável. O implementamento dará suporte ao crescimento planejado pela cidade, garantindo serviços assistenciais e qualidade. Economicidade e cofre público. Sem essa parceria, caberia ao município arcar com alto custo de instalação, aquisição de materiais e distribuição de água, especialmente no Recanto dos Lagos, que hoje gera um impacto financeiro expressivo, com obras executadas pela Copasa, em conjunto com a Prefeitura, haverá economia significativa e eficiência no uso de recurso público. Características de concessão, da cessão. Natureza jurídica, cessão de uso da área pública exclusivamente para a instalação, operação de manutenção da caixa d'água. Localização, área contígua ao cemitério, já cadastrada e devidamente demarcada, com fácil acesso operacional e concessionária. Servidão. Previsão de servidão administrativa necessária à manutenção de conservação do sistema de abastecimento, garantindo o trânsito de equipes, maquinários e insumos, em conformidade com as normas de segurança e ambientais. Requisitos de salvaguardas. Para a formalização da sessão, será celebrado o respectivo tempo de sessão, garantindo a regularidade fundiária e jurídica, com previsão de todas as condições, prazos de responsabilidades Copasa Minas Gerais. Em anexo, segue memorial descrito na área a ser cedida. Diante do escopo, ressaltamos que a cessão é medida de interesse público social, pois soluciona um antigo problema de abastecimento do Recanto dos Lagos, amplia e atendimentos aos outros loteamentos.
assegura economia ao cofre municipal e promove qualidade de vida para a população de Bueno Brandão. Assim, solicitamos o apoio e a aprovação dos nobres vereadores e vereadoras desta Casa Legislativa para a concretização desta relevante iniciativa. Bueno Brandão, 16 de setembro de 2025. Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 077/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lucas Rafael Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores e vereadoras, ao público que nos acompanha e aos servidores desta Casa de Leis. Eu queria dizer que esse projeto é de extrema importância, em primeiro lugar, né, para a celeridade lá do abastecimento do loteamento Guise. Mas eu acho que o primordial de tudo e o mais importante é a questão do abastecimento, do futuro abastecimento com água potável no bairro Recanto dos Lagos, Ponte Alta, que é um local, né, que acabou sendo formado num passado de maneira irregular e que hoje a Prefeitura tem um TAC no Ministério Público para regularizar grande parte, né, regularizar totalmente a situação lá. E uma das coisas é o fornecimento de água potável, que a Copasa se comprometeu em fazer, né, as obras através do programa Universaliza Minas. E a Prefeitura, ao estabelecer uma servidão de uso, né, para essa caixa d'água, é uma maneira de facilitar o trabalho da Copasa, de dar celeridade ao trabalho que deve ser executado no bairro e favorecer a qualidade de vida de todas aquelas pessoas que moram lá. Então, o meu voto é favorável. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Boa noite a todos. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, os demais colegas vereadores, público que vai nos acompanhar pelas redes sociais, também a Vanisa, né, que está nos acompanhando aí hoje, e também aos servidores dessa casa, boa noite. Sobre essa sessão de uso, né, desse lote, né, que é um lote do município, então está cedendo aí para a companhia Copasa para estar instalando essa caixa d'água e para, né, abastecimento aí do loteamento Guise e também ao Recanto dos Lagos, no bairro Ponte Alta. Uma dúvida que surgiu aqui, se vocês souberem, pode falar, essa questão, assim, a parte de toda a rede de instalação, assim, de atubulação, né, de água, já foi construída, e já foi construída, né, para abastecer o Recanto dos Lagos, e também se essa parte de infraestrutura é toda da Prefeitura, ou a Copasa vai assumir essa responsabilidade de levar essa tubulação até o bairro Recanto dos Lagos. Se alguém souber, pode me responder, fazendo favor, que é uma dúvida que se a Prefeitura vai assumir toda essa responsabilidade desses gastos. E, assim, é um projeto importante porque se trata, assim, como o colega já falou, que lá no passado foi construído feito, né, esse loteamento de forma irregular e agora a responsabilidade passa para a Prefeitura, a questão do abastecimento. Então, a gente, né, de certa forma, a gente tem que, né, votar a favor, sim, porque é uma coisa que precisa, né? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 077/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 077/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim.
Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arelardo Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 077/2025 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 057/2025 do vereador Semir Monferdini Júnior. Senhor presidente, o vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer à Prefeitura Municipal um parecer técnico sobre o calçamento realizado no morro do bairro Boa Vista dos Vicente, no trecho comprometido desde a localidade do morro do bairro Boa Vista dos Vicente até a antiga Casa do Japonês. Conforme o relato da população, a obra foi executada sem acompanhamento adequado da engenharia e apresentada atualmente diversos pontos críticos, como minas d'água atravessando o calçamento e o que ocasionou o fundamento da via. Tal situação vem dificultando a circulação dos veículos, que já o carro tem raspando a parte inferior dos caminhões carregados, correm risco de quebrar, colocando em perigo tanto os condutores quanto a população local. Diante da gravidade do problema, solicita-se que a Prefeitura apresente um parecer técnico sobre as condições atuais do calçamento, possível mediante corretivas e prazos para solução, estudos sobre a necessidade de nova intervenção com acompanhamento da engenharia adequada. Sala de sessão, Câmara Municipal de Bueno Brandão, 16 dias do mês de setembro de 2025, ao Semir Monferdini Júnior, vereador da 20ª Legislatura. Em votação, em turno único, do requerimento número 057/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 057/2025 foi aprovado por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária da indicação número 043/2025, da vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Senhores vereadores, a vereadora que essa subscreve, nos termos do artigo 207 do requerimento interno da Câmara Municipal de Bueno Brandão, vem respeitosamente requerer que a Vossa Excelência, após a tramitação regimental, encaminhe ao senhor prefeito municipal a presente indicação para que seja tomada providência urgente em relação ao prédio do velório municipal, localizada no bairro Jardim dos Pássaros, nesta cidade. A presente solicitação se faz necessária diante de uma diversa reclamação da população, da constatação de precariedade nas condições do funcionamento do local. Entre as principais demandas estão: primeira, reforma geral do prédio, com reparo do reboco, consertos de janelas enferrujadas e substituições dos revestimentos soltos dos banheiros. 2. Disponibilização do álcool dentro do prazo de validade em qualidade suficiente para o uso. 3. Fornecimento de luvas, máscaras, roupas e sapatos adequados para os funcionários, garantindo a segurança e a higiene. 4. Alocação de servidor responsável pela limpeza e manutenção do espaço para assegurar condições dignas do uso pela população. 5. Construção de um banheiro externo para os funcionários. 6. Reforma da cozinha, que atualmente se encontra em condições precárias.
O velório municipal, localizado no bairro Jardim dos Pássaros, é um espaço de extrema relevância social, utilizado em momentos de dor e despedidas das famílias. Portanto, precisa oferecer condições adequadas de higiene, estrutura e segurança, tanto os usuários quanto os servidores que ali trabalham. Atualmente, a precariedade do prédio e a ausência de materiais básicos comprometem não apenas a dignidade do serviço prestado, mas também a saúde e respeito à comunidade que utiliza o espaço. Ressaltamos ainda que a Prefeitura esteve recentemente na cidade de Serra Negra para conhecer o serviço realizado no cemitério daquele município que combate os escorpiões. Uma ótima iniciativa. Contudo, faz-se necessário observar que o velório municipal de nossa cidade carece de forma urgente uma reforma estrutural, melhorias em suas condições e funcionamento. Assim, solicitamos ao Poder Executivo que adote medidas urgentes, garantindo a adequada reforma de manutenção do prédio, bem como a disponibilização de equipamentos de proteção individual e de servidores para sua conservação. Sala de sessão, plenário Jorge de Paula Borges, 16 de setembro de 2025. Cláudia Cristina de Lima Sá, vereadora da 20ª Legislatura. Em votação, em turno único, da indicação número 043/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se por favor. A indicação número 043/2025 foi aprovada por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária da indicação número 044/2025, da vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Senhores vereadores, a vereadora que subscreve, em termos do artigo 207 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bueno Brandão, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de implantar ecopontos cobertos com containers apropriados para a coleta de lixo na zona rural do município. Após a implantação da tarifa do lixo em nosso município, observou-se um aumento considerável no descarte do resíduo da zona rural. As lixeiras atualmente existentes encontram-se em más condições de conservação, muitas vezes danificadas e não comportam o volume do lixo gerado. Além disso, com o crescimento de números de chácaras adquiridas por moradores e outros municípios do estado, a produção de resíduos de zona rural aumentou significativamente. Em diversos pontos, os recipientes não suportam a demanda, resultando em transbordamento, acúmulo de lixo em torno da poluição das margens das estradas, que causa transtornos, risco de saúde dos moradores locais. A implantação dos ecopontos comunitários cobertos com containers apropriados trará mais organização, higiene e segurança para descarte de lixo, garantindo preservação ambiental e redução da poluição, melhores condições sanitárias para os moradores, facilidades nos recolhimentos pelos caminhões de coleta, atendimento à demanda crescente das comunidades rurais. Portanto, a presente indicação busca atender em uma necessidade urgente, visando proporcionar melhores condições da vida e a maior eficiência ao serviço público de coleta do lixo do município,
Sala de sessão, plenário Jorge de Paula Borges, 16 de setembro de 2025. Cláudia Cristina de Lima Sá, vereadora da 20ª Legislatura. Em votação, em turno único, da indicação número 044-2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A indicação número 044-2025 foi aprovada por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária da indicação número 045-2025 dos vereadores Alcemir Monferdini Júnior, Cláudia Cristina de Lima Sá, Aristeu Brolese Filho, Lourenço Santana Ribeiro e Rodrigo Arrelardo Silva. Senhores vereadores, os vereadores que estes subscrevem, nos termos do artigo 207 do regime interno da Câmara Municipal de Bueno Brandão, vem respeitosamente requerer que a Vossa Excelência, após tramitação regimental, encaminhe ao senhor Prefeito Municipal da Secretaria Municipal da Educação a presente indicação, para que sejam tomadas as seguintes providências em relação à Escola Municipal Sebastião Santana, localizada no bairro Ponte Nova. Realização da reforma geral da escola, incluindo pintura e substituição das portas, construção de novo banheiro para os alunos, substituição da grama sintética da quadra, reforma do banheiro dos professores, aquisição de novos utensílios para a cozinha, especialmente panelas, garantia de cumprimento integral ao cardápio de merenda escolar, acompanhamento mais próximo da nutricionista responsável da unidade, compra de materiais básicos para os professores, como caneta, grampo, folha, sulfite, entre outros, fornecimento adequado de materiais de limpeza de qualidade, sabão em barra, detergente, etc., instalação de um disjuntor na escola, de forma que, caso falte água, os funcionários possam adicionar a bomba d'água sem necessidade de deslocamento até o ESF, fixação em local visível da escola, de decreto estadual número 47.528, de 12/11/2018, que dispõe sobre a prevenção da punição do assédio moral e da administração pública estadual. A Escola Municipal Sebastião Santana exerce papel essencial na formação educacional das crianças da comunidade do bairro Ponte Nova. Entretanto, a atual situação estrutural é a carência de recursos básicos comprometem não apenas a qualidade de ensino, mas também a segurança e o bem-estar dos alunos, professores e demais servidores. Como esta indicação, buscamos garantir melhores condições de trabalho e estudo, assegurando que a escola possa cumprir plenamente sua função educacional e oferecer um ambiente digno, saudável e adequado para toda a comunidade escolar. Sala de sessão plenário Jorge de Paula Borges, 16 de setembro de 2025. Vereadores da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Cláudia Cristina de Lima Sá, Alcemir Monferdini Júnior, Aristeu Brolese Filho, Lourenço Santana Ribeiro e Rodrigo Arrelardo Silva. Em votação, em turno único, da indicação número 045/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A indicação número 045/2025 foi aprovada por 7 votos favoráveis.
Leitura pela secretária da indicação número 046/2025, da vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Senhores vereadores, a vereadora que essa subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bueno Brandão, vem respeitosamente requerer que a Vossa Excelência, após tramitação regimental, encaminhe ao senhor prefeito municipal a presente indicação, para que sejam tomadas providências quanto à reforma e ampliação do Centro de Terapia e Reabilitação Integrado do município, CETRIM, localizado neste município. As melhorias necessárias envolvem: primeiro, reformas à ampliação do espaço físico do CETRIM, incluindo a criação de um local mais adequado e seguro para os pacientes aguardarem o atendimento, visto que o espaço atual não oferece proteção suficiente e acaba melhorando em dias de chuvas. 2. Ampliação da cozinha, garantindo melhores condições de trabalho e conforto aos funcionários, bem como a aquisição das cadeiras adequadas. 3. Aquisição de novos notebooks para os profissionais realizarem o atendimento domiciliares e registrarem os dados dos pacientes de forma ágil e eficiente. 4. Aquisição de novos equipamentos de fisioterapia e reabilitação, tais como bicicleta ergométrica, faixas elétricas, caneleiras, aparelhos de eletroterapia, aparelhos de multicorrentes e equipamentos de lazer. O CETRIM desempenha um papel fundamental. Equipamento de laser. O CETRIM representa um papel fundamental de atendimento e população de Bueno Brandão, oferecendo serviços essenciais de fisioterapia, reabilitação e terapia integrada. No entanto, o espaço atual apresenta limitações estruturais que comprometem tanto a segurança dos pacientes quanto o bom desempenho dos profissionais. Em especial, o local onde os pacientes aguardam atendimento não possui cobertura adequada, o que causa desconforto e insegurança nos dias de chuva. Além disso, a estrutura física e os equipamentos disponíveis não atendem plenamente à demanda, sendo necessárias suas ampliações e modernização. Outro ponto relevante é que a aquisição dos aparelhos modernos, como os de eletroterapia e multicorrente a laser, que já são realizadas em municípios vizinhos, há utilizados como grande eficácia nos processos de reabilitação. A ausência desse equipamento em Bueno Brandão coloca o município em desvantagem no atendimento e limita o acesso de população à terapia mais completa e atualizadas. A realização dessa melhoria permitirá oferecer condições dignas de espera, atendimento de trabalho, elevando a qualidade de serviços prestados à comunidade e garantindo que Bueno Brandão acompanhe o padrão dos outros municípios da região. Sala de sessão, plenário Jorge Paulo de Borges, 16 de setembro de 2025, Cláudia Cristina de Lima Sá, vereadora da 20ª Legislatura. Em votação, em turno único, da indicação número 046/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A indicação número 046/2025 foi aprovada por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária da indicação número 047/2025, do vereador Aristeu Brolese Filho. Senhores vereadores,
O vereador que este subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que avalie, junto com a Secretaria de Obras, Viação e Serviço Público, a possibilidade de realização de manutenção e recuperação de um trecho do calçamento próximo à igreja do bairro Piquiras e passando em frente ao pesqueiro Santo Antônio. Por ser um calçamento feito há muitos anos, se encontra soltando as pedras por ter um tráfego grande de veículos grandes, pequenos e caminhões. Com um pedido da população residente deste bairro, pede-se providências para uma maior segurança e conforto à população. Sala de sessão, 18 de setembro de 2025, vereador Aristeu Brolesi Filho, da 20ª legislatura. Em votação, em turno único da indicação número 047, 2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A indicação número 047, 2025 foi aprovada por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária da indicação número 048, 2025, do vereador Aristeu Brolesi Filho. Senhores vereadores, o vereador que este subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que avalie junto à Secretaria de Obras, Viação e Serviço Público a possibilidade da realização de manutenção e limpeza dos esgotos para o escoamento das águas pluviais do bairro Santa Rita, próximo à propriedade do senhor Benedito Herculano. Por ser uma estrada principal que tenha acesso ao município do Senador Amaral, pede-se a manutenção de limpeza dos esgotos da água pluviais, pois encontram-se todos entupidos. Na temporada de chuva, esta baixada fica acumulando muito barro e sem o escoamento das águas, causando transtorno à população que transita por esta estrada. Sala de sessão, 18 de setembro de 2025, vereador Aristeu Brolesi Filho, 20ª legislatura. Em votação, em turno único, da indicação número 048, 2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A indicação número 048, 2025 foi aprovada por 7 votos favoráveis. Informo aos senhores vereadores que têm em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno que o projeto de resolução número 002 e os projetos de leis 072 já aprovados em segundo turno serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os pareceres de redação final dos projetos mencionados. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar os pareceres de redação final do projeto de resolução 002, projeto de leis 072 de 2025. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de resolução número 02, 2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação do projeto de resolução
no 02/2025, algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de resolução número 002/2025, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de resolução 002/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 072/2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 072/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 072/2025, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 072/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra ao orador inscrito no grande expediente. Com a palavra, o vereador Lucas Rafael Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os demais vereadores e vereadoras novamente. Boa noite a quem nos assiste e também aos servidores dessa casa. Faz 4 meses que eu não volto aqui na tribuna falando do expediente, mas não tem tudo, já vamos voltar. Eu queria fazer duas considerações hoje e partir para uma conclusão, que eu acho que é importante. Primeiramente, a respeito de uma indicação que passou aqui hoje, que eu não sou contra a indicação, eu achava de suma importância, mas eu, após ver ela na ordem do dia, eu acabei buscando algumas informações e eu gostaria de compartilhar com vocês de maneira transparente, até para todo mundo ficar por dentro da situação, que é a respeito da indicação de melhorias, né, na Escola Municipal Sebastião Santana. Eu, após ver na ordem do dia, eu fui buscar informações junto à Secretaria de Educação e eu notei que alguns pontos que foram elencados na indicação, eles já estão em andamento. Em relação aos utensílios de cozinha, panelas e afins, né, eles já foram adquiridos e, salvo o melhor juízo, eles já foram entregues lá para a escola e me parece que para as outras também. Mesma coisa que comprou para um, comprou para as outras. Quanto às reformas sugeridas, a Secretaria já está em fase de planejamento para a execução delas, para melhoria lá. Sobre o fornecimento de materiais de limpeza e de trabalho, segundo a Secretaria de Educação, eu fui informado que o mesmo padrão de distribuição utilizado para a creche, para a Jorginho e para a Paulanera é o mesmo utilizado para lá, guardadas naturalmente as devidas proporções. Em relação ao cardápio, nele, na impressão dele, tem uma observação em letras menores que esclarece a possibilidade de adaptações em razão de fatores climáticos ou de eventuais atrasos na entrega de certos produtos, né? Até porque uma parte dos alimentos que é adquirido pela Secretaria de Educação para as escolas, ele é através da agricultura familiar. E o agricultor familiar ele acaba sofrendo as intempéries climáticas, né? E pragas e tudo mais, então isso acaba ocasionando sempre atrasos na logística, digamos assim.
trazer algo que eu vou elencar, uma consideração pessoal, é sobre a questão da fixação do decreto estadual número 47.528, de 12 de 11 de 2018, que trata sobre a questão do assédio moral no âmbito da administração pública estadual. Creio eu que apesar de ser uma boa ideia, ele não é aplicado no âmbito municipal, vez que é para a administração pública estadual, salvo o melhor juízo. Posso estar errado, mas creio que seja dessa forma. Quero dizer aqui que essas colocações que eu fiz não são contra a indicação, é porque eu votei a favor dela, e nem com o objetivo de desestimular a proposição dela, da indicação, mas eu considero louvável essa indicação, até porque isso me instigou a ir buscar novas informações a respeito da escola. E é dever nosso, né, sugerir melhorias e também buscar as informações eventualmente quando a gente acha necessário. O meu intuito é apenas compartilhar esses pontos de forma transparente com os colegas dessa casa. O segundo ponto, agora passando para o segundo ponto que eu queria fazer uma consideração, é a respeito sobre os requerimentos aqui da Câmara Municipal. Eu noto que a gente está tendo uma confusão entre os requerimentos e as indicações em algumas oportunidades. E não é de hoje que isso vem acontecendo. A primeira vez que essa situação ocorreu foi quando a Comissão de Serviços Públicos ela fez um requerimento solicitando um parecer técnico sobre a ponte do Vargem Grande. Eu quero deixar claro aqui que eu não sou contra a matéria do requerimento, até por isso que eu votei a favor, e a ponte lá realmente precisa dos reparos necessários, né, porque até inclusive está afundando. O ponto é que, ao solicitar um parecer técnico, a gente está na prática sugerindo uma providência ao Poder Executivo. Como o parecer ainda não existe, de certa forma, a sua elaboração implica atribuir uma incumbência ao Poder Executivo no âmbito da sua discricionariedade. Ou seja, o correto seria essa situação ser tratada como indicação. Mas isso foi lá atrás. Só vou fazer uma linha do tempo, uma cronologia. Ou tratar isso como um pedido de informação, que a maioria dos requerimentos é para isso, solicitação de documentos existentes ou pedido de informação. Em outra ocasião, houve uma proposição de um requerimento para a instalação de uma placa na estrada do bairro Malacachita. Só que após um diálogo interno aqui, o presidente Eduardo Caetano, que era o autor da proposta, foi alterado a matéria e mudou-se para uma indicação. O que acabou sendo um gesto de acerto, porque, mais uma vez, colocar uma placa atribui uma incumbência ao Poder Executivo dentro do âmbito da sua discricionariedade. Mesmo que exista uma lei falando para instalar a placa, o correto seria pedir informações, caso a gente fosse tratar esse assunto como requerimento. Mas, repito, trocar para a indicação foi um gesto de acerto, e mesmo que fosse um requerimento, eu teria votado a favor, porque eu entendo que a matéria, a questão de mérito dela é importante. Mais recentemente, a gente votou um requerimento do vereador Lino Brolese aqui, solicitando providências quanto ao acabamento do asfalto da estrada municipal Luiz Lodge. O correto, na minha opinião, seria pedir informações sobre o serviço que já foi executado. Um serviço que, de fato, ficou aquém do esperado, né? O serviço lá poderia ser bem melhor executado. E eu acho que até por isso que o vereador Lino fez o requerimento. O correto seria pedir informações sobre o serviço executado e não solicitar providências. Quando se trata de sugerir ou recomendar medidas, o instrumento adequado acaba sendo a indicação, conforme o artigo 207 do Regimento Interno da nossa Câmara Municipal. Mas, repito, quanto ao mérito da proposta, ok, eu estou falando sobre a forma dela. Hoje, novamente, a gente votou mais um requerimento, dessa vez do vereador Júnior, solicitando um parecer técnico acerca do calçamento lá do Morro do Sapo, que realmente precisa de reparos, isso é inegável. Ocorre que, inicialmente, o requerimento pedia diretamente os reparos. Após o meu alerta, o texto foi alterado e, em vez de converter para uma proposição de indicação, optou-se por alterar o texto para um pedido de parecer técnico. Creio eu, com base no precedente do requerimento já aprovado da ponte da Vargem Grande. Ressalto que, ainda que fosse transformada em indicação,
já ia ser tratado de matéria vencida, pois, salvo melhor juízo, a vereadora Cláudia já havia apresentado uma proposição sobre a manutenção no mesmo local, que, salvo engano, uma indicação. Oi? Nilo também. Foi o Nilo que fez a indicação. Foi Nilo? Eu não me recordo. Da recuperação do Morro dos Santos. Eu não me recordo. Não, indicação, né? Isso. Eu não me recordo. Já. Isso. É isso aí. Isso. Por isso que agora foi requerimento, né? Isso. Então, Tá certo. a questão aqui, eu não estou julgando o mérito, eu estou julgando a forma. Até por isso que eu votei a favor do requerimento. Reitero, não estou fazendo julgamento de mérito. Votei favoravelmente a todas as proposições aqui mencionadas. Inclusive, teve uma indicação do Nilo hoje, falando de uma manutenção do calçamento dos piqueiros. A forma da indicação foi correta, porque lá está solicitando uma providência. O parecer técnico, ele não existe, então a incumbência é ao Poder Executivo. Contudo, apesar dos pesares, dos méritos serem importantes, é importante prezar pela forma dessas situações, pela correta utilização dos instrumentos legislativos. Caso contrário, em certas situações, e pensando em algo que pode acontecer, a gente corre o risco de gerar falsa esperança, falsa expectativa na população, e que pode acreditar, eventualmente, que os problemas serão solucionados em 15 dias, que prazo regimental de apreciação dos requerimentos. Agora, partindo para o fim, assim como eu destaquei anteriormente, reforço que as considerações aqui não se dirigem contra alguém ou contra alguma proposição em específico, mas tem o objetivo, tem o propósito de contribuir para o bom andamento dos nossos trabalhos aqui legislativos. Precisamos ter maturidade para lidar com opiniões divergentes, pois estamos em um parlamento que acaba sendo um alicerce da nossa democracia. Cada um de nós deve ter a liberdade de se expressar, de dar a sua opinião, sem que isso gere ameaças ou provocações. E é necessário que saibamos seduzir o nosso ego, sem nos sentirmos ofendidos, quando houver eventuais discordâncias, e elas vão existir. A gente deve buscar os pontos de convergência e não de divisão. Isso pode parecer meio polêmico, mas eu considero necessário falar. Infelizmente, eu percebo que nessa legislatura, a Câmara tem se demonstrado mais desunida do que as anteriores. Mas ainda temos tempo de corrigir isso. Faço aqui uma constatação, repito, não uma crítica ao Poder Legislativo, do qual também acabo fazendo parte. E sou corresponsável por grande parte das situações que acontecem aqui. Sempre que acabo entrando por aquelas portas, seja para resolver questões do dia a dia, ou para participar das reuniões aqui, eu pergunto a mim mesmo, e faço essas reflexões. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Estou correspondendo ao que a população espera de mim? Estou, de fato, fazendo a diferença na vida das pessoas? Até aqui, eu tenho respondido com muita sinceridade e de forma positiva a essas questões. E mesmo com essa certeza, eu tenho a ousadia de fazer essas reflexões constantemente para acabar não me desviando do compromisso que eu assumi perante o povo durante a campanha e também no juramento que a gente fez aqui na posse no dia 1º de janeiro. Não me magoei e não me ressenti com a rejeição esses dias atrás, em segundo turno, do meu substitutivo que eu apresentei, como talvez alguém eventualmente possa pensar. Nunca propus, nem proponho, nem vou propor algo nessa casa por interesse pessoal, para derrubar alguém, ou com o objetivo de jurar um martelo para bater no prego. Eu escutei essa analogia esses dias e achei bem curioso. Estou aqui para trabalhar e tenho feito isso com assiduidade, firmeza e compromisso com a nossa população. Projetos e proposições passam e a Câmara dos Vereadores e os vereadores ficam. E teremos que conviver juntos durante mais 3 anos e 3 meses. Peço a todos que a convivência seja firmada na honestidade e na veracidade das informações. Acho que, mesmo buscando esses pontos de convergência que eu falei logo atrás aqui na minha fala, a gente deve definir um lado em algumas questões e não a gente não ser morno ou dançarmos conforme o ritmo musical, visando interesses pessoais. Até tem um trecho lá bíblico em Apocalipse falando, seja quente ou seja frio, não seja morno, porque senão eu te vomito. Então, eu creio que a definição de posições em algumas situações deve ser primordial e muito importante. A gente está aqui para fazer a diferença na vida do nosso povo, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de todos. E espero, de verdade mesmo,
fundo do meu coração, que essas palavras que aqui sejam recebidas de forma construtiva e não como algo pessoal, eventualmente. Repito, não é esse o meu objetivo e nunca será. Que a gente possa seguir trabalhando com paz, harmonia e fé em dias melhores para todo mundo, para toda a nossa gente, para toda a nossa população. Muito obrigado e Deus abençoe a todos nós. E por critério, hoje eu não vou conceder a parte. Muito obrigado. Aviso aos senhores vereadores. As próximas reuniões ordinárias serão em novo horário, às 19 horas, a partir do dia 29/9/2025. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.